Olá, essa é a apresentação da avaliação 3 de álgebra linear computacional e o trabalho foi sobre a redução de dimensionalidade usando a decomposição em componentes principais, fazendo o SVD dos nossos dados. Os dados continuam sendo aqueles do banco de imagens da FEI, com 200 imagens em tons de cinza de 120 em 166 por 193 pixels, adicionado das minhas duas imagens, sorrindo e não sorrindo. Dessa vez a gente vai tratar os XI, cada linha que está armazenado na linha do nosso Xzão aqui, de 200 ou 200 e alguma coisa, dependendo se eu adicionei ou tirei algumas imagens, pela dimensão 31.266, que isso aí vai ser padrão, independentemente de quantas 200 linhas ou 202 linhas tenha. Só que dessa vez eu vou armazenar cada entrada como um float de 0 a 1, ao invés de 255, que vai ser melhor, vai se comportar melhor. O nosso objetivo vai ser fazer um uso de componentes principais através desse SVD, para a gente comparar quantos componentes principais utilizam para representar essa imagem, se a gente pode separar eles já, digamos, em uma plotagem utilizando só dois componentes principais ou três componentes principais. Então o SVD que eu considero aqui é o SVT, e a gente não precisa economizar, eu não preciso fazer a matriz inteira, né? Então esse S eu considero naquela dimensão em que só vai até o D, os D, valores singulares não nulos. Então assim, o VT vai ter 200 linhas pelas mesmas dimensões de pixels, que são os 31.266. E aí eu considero esses vetores aqui como os componentes principais. A gente pode decompor nessa base ortonormal. E o equivalente em código se encontra aqui nessa classe que eu chamo de decomposer, onde a gente tem aqui full matrices vai ser igual, vai ser falso, porque senão vai estourar a quantidade de RAM que tem. E os V's aqui são os que realmente mantêm aquela dimensão de 31.256, cada vetor. Então a gente pode utilizar para compor de alguma maneira com os coeficientes A's a nossa imagem original. Aqui eu explico a nossa formulação de como é que um exemplo, por exemplo, x0 aqui pode ser decomposto, com v0 sendo a imagem média, e cada um com os coeficientes atrelado a um componente principal, ordenado por quão importante é aquele vetor, aquele componente principal, de acordo com os valores singulares. Então A1 vai estar junto com V1, A2 com V2, até quantos tiverem. Aqui eu ploto um pouquinho da imagem média, que por definição tem todas as partes comuns entre todos. E eu dou aqui a matriz de coeficientes como sendo A, e faço como encontrar. Eu sei que pessoas que fazem PCA têm uma maneira diferente de projetar, mas eu decidi fazer como uma decomposição qualquer, em que a gente encontra aqui os coeficientes fazendo esse produto interno entre cada um desses VIs com um elemento de x. E a gente vai fazendo essas continhas aqui e vê que cada coeficiente aí vai ser igual a o produto interno entre esse VI, que a gente vai ter encontrado, com SVD lá em cima, do nosso elemento menos a imagem média. Então é assim que a gente vai encontrar todos os AIs. Em código é nessa parte aqui, onde eu pego uma lista aqui de A's, de coeficientes, eu faço o produto interno entre esse xzinho, que o xzinho é o input que a gente botar aqui, menos a imagem média. A gente faz o produto interno entre esses dois e esse é o nosso coeficiente. E aí em seguida eu somo todos os nossos componentes principais com a imagem média mais o coeficiente junto do seu componente principal, que soma e retorna. Então assim a gente consegue ter uma aproximação, se a gente escolhesse só os primeiros, digamos, K coeficientes atrelado aos seus componentes principais. Então aqui é uma imagem original, utilizando os 20 primeiros componentes, e aqui utilizando os 20 piores componentes. E você vê que utilizando os 20 piores componentes é basicamente a imagem média.
já que são quase todos nulos, são bem pequenos e pouca importância. E os 20 aqui já diz as características que realmente diferenciam esse ser humano, que é o óculos aqui, a gente consegue ver que bem pertinho tem o óculos separando aqui, que é uma característica importante, o bigodinho, que é o que faz diferença nessa pessoa. Aqui eu ploto, nesse exemplo, a matriz de coeficientes, aqui são os 20 coeficientes em ordem. Em seguida o cúmulo de informações para cada componente principal. Depois aqui comigo, com 8, 64 componentes, 128. Pelo fato da minha imagem não estar tão bem centralizada como o dos outros, acaba que tendo alguns artefatos. Não está no mesmo ambiente de luz, coisas assim. Talvez com um fotógrafo melhor vai ficar mais parecido se todos fossem bem uniformizados. Essa aqui a outra imagem com os componentes. Depois eu faço um plot aqui dos coeficientes para cada um desses, A1, A2, e aqui depois A1, A2, A3, projetados, né, como se fossem os eixos sendo os componentes principais, V1, V2 e V3. Depois eu boto aqui uma imagem macabra das imagens retiradas da imagem média, né. A gente vê que parece que as pessoas estão de olhos fechados. E em código não vai ter muita diferença, eu só faço uma conclusãozinha no texto. E basicamente a decomposição todinha acontece aqui. E tudo que tem lá é basicamente o que tem aqui. Os componentes, a decomposição e o plot. E aqui exemplos de imagens sem retirando a imagem média. E é isso.